Algumas coisas nos marcam, mas de uma forma sutil, que só percebemos quando não as temos mais conosco. Um exemplo disso é a experiência de aprendizado em ateliê de estilogravura. Pode parecer simples, porém, o ensino remoto emergencial, o ERE, nos mostrou o contrário. Como transpor o ensino e o aprendizado de uma disciplina tão prática como é a estilogravura para dentro de casa. Como adaptar a vivência de ateliê para as relações intermediadas por telas? Perguntas não fáceis de responder e que tivemos que aprender conforme o tempo foi passando e seguíamos em modo remoto. Aprendemos muito com essa experiência. De certa forma, inclusive questionamos fazeres dessa disciplina tão cheia de histórias e procedimentos. A estilogravura tem seu registro marcado há mais de 5.000 anos na história da civilização humana. E sabemos disso exatamente pela gravura em madeira permitir um registro mais permanente. Seja ele pela marca que deixa nos materiais gravados, seja pela multiplicidade da sua linguagem impressa. Sua história remonta à China e descreve a história da trajetória humana através de suas marcas e contatos. Voltando para a experiência do ERE, vale lembrar de procedimentos necessários para se fazer estilogravura. Para aí sim, podermos revisar e rever toda a produção e recriação que a pandemia nos proporcionou. A gravura é marcada pelo contato entre duas superfícies, de forma a transpor uma imagem de uma superfície a outra, da madeira para o papel. A imagem a ser transferida nasce do entalhe da madeira através de ferramentas, as chamadas goivas. Depois, a madeira é entintada e o papel é pressionado sobre a madeira, para assim a imagem ser transposta. Basicamente, são essas etapas necessárias para se fazer estilo, todas mediadas por instrumentos específicos e algumas particularidades nos materiais desses instrumentos. O ambiente de ateliê coletivo sana essas questões mais técnicas desse fazer estilográfico. Afinal de contas, o maquinário como as prensas estão nele, bem como os rolinhos e tintas específicas para esse tipo de gravura. Mas como tornar possível a feitura da estilogravura do começo ao fim em nossas casas, muitas vezes sem os materiais necessários? Adaptações. Muitas adaptações. As propostas para redesenhar as disciplinas de estilogravura pelo professor José Roberto Schnedorf foram as técnicas da guache lavada e do scratchboard. Na primeira, cobre-se com guache as áreas que se deseja ficarem brancas ao final. Após seco, o guache, aplica-se uma camada de nanquim preto em todo o papel, o qual deve ser de uma gramatura mais encorpada, para que quando estiver totalmente seco o nanquim, o papel possa ser lavado, de forma a eliminar o guache primeiramente aplicado, restando ao final apenas o nanquim aderido à folha. Essa técnica possui algumas limitações, principalmente em virtude da qualidade dos materiais utilizados, porque ao usar um papel muito fino ou de baixa gramatura, ele pode se destruir e se desintegrar no momento da lavagem. E a guache lavada como técnica alternativa para a estilogravura abarcaria o conceito de claro e escuro e de se trabalhar na área do papel onde se deseja o claro. Na madeira seria a área retirada com o auxílio das goivas. A segunda alternativa sugerida foi do scratchboard. Para fazer essa técnica, se utiliza um papel cartão grosso, do tipo Paraná ou de cartonagem. Então, esse papel é coberto com uma camada de gesso, para que uma vez seco o gesso, seja passada uma camada de nanquim preto sobre ele. Com o nanquim seco e com o auxílio de alguma ferramenta com ponta, como uma ponta seca, um prego, uma agulha, caneta sem tinta ou mesmo as próprias goivas, seja retirada a camada superficial de nanquim, de tal maneira que o branco do gesso se torne aparente. Essa técnica também trabalha o alto contraste e o desenhar negativo, comum à estilogravura, como a técnica do guache lavado, mas com o acréscimo de que no scratchboard há também um gesto muito familiar ao gesto de gravar na estilo. Afinal de contas, se retira o material para que nesse ato se revele a linha, a luz, a marca, uma espécie de desenho com subtração de material, o negativo. Ambas alternativas, infelizmente, não abarcam a totalidade da estilo, pois deixam de fora a transferência da imagem de um suporte para o outro a partir do contato, da matriz para o papel, da madeira para o papel. Junto com essa transferência, há um detalhe que marca toda a feitura da estilogravura, a inversão da imagem, ou seja, como a imagem deve ser transposta a partir do contato entre duas superfícies, ela precisa ser desenhada e gravada na madeira de forma invertida, para que então sejam retiradas as áreas que se deseja estarem em branco no trabalho final. As áreas altas e não retiradas da madeira serão as áreas entintadas e que permitem a transferência para o papel.
uma colega aceitou o desafio e trabalhou com o scratchboard em modo remoto. Como ela já conhecia a técnica da xilogravura, ela inclusive trabalhou com cores, ao invés de apenas o branco. Ela criou camadas de gesso colorido alternadas até chegar ao preto do nanquim, de tal forma que, variando a profundidade alcançada pelo entalhe ou gravação, a permitiram chegar em cores diferentes. Outras adaptações surgiram em relação aos materiais a serem gravados e às ferramentas. Houve colega que experimentou gravar em couro, EVA duro, placa de borracha para piso ou mesmo bandeja de isopor. Para tanto, as goivas foram substituídas por estilete, ponta seca ou também caneta esferográfica sem carga. Para a impressão, as variações foram no tipo de material para entintagem, como rolinho feito de bastão de cola quente e rolinho feito a partir de rolha de vinho. Esses feitos ao vivo pelo professor em aula remota via Teams. A tinta para impressão também foi adaptada por alguns colegas, que usaram tinta guache com cola para ficar mais pegajosa e viscosa e tinta óleo para pintura em tela, misturada com óleo de linhaça para ficar um pouco mais líquida. A parte da impressão precisou ser adaptada aos modos primordiais da xilogravura, sem o auxílio de prensa. Utilizou-se então colher de pau ou barém, espécie de almofadinha plana e firme que se usa para fazer pressão sobre o papel para que ele melhor absorva a tinta que está sobre a madeira ou outra superfície a ser impressa, ou mesmo o peso de caixas de leite e do aluno sobre a matriz. Além das adaptações criadas por cada um como forma de tornar sua casa um pequeno ateliê de xilogravura, a adaptação do professor em criar um kit viajante de material xilográfico contendo 3 grãos de lixa diferentes, barém, tinta preta, goma laca, espátula e rolinho de borracha endurecida, ajudou muito aos colegas que não tinham acesso a algum material capaz de ser adaptado à xilogravura. Esse kit de material circulou entre os colegas via correio ou outra forma de entrega remota. A limpeza da bancada e do material utilizado para impressão, matriz, rolinho e espátula, foi adaptada também. Alguns colegas usaram óleo de cozinha com detergente e o auxílio de uma esponja para limpeza. Outros colegas usaram thinner ou água rasa. Como alternativa a esses 2 métodos, chegou-se à conclusão de se usar lenço umedecido e óleo corporal de coco ou de amêndoas. Como a tinta xilográfica é à base de óleo, ela é facilmente removida com um lenço umedecido e finalizado com um óleo corporal. Pode parecer estranho, mas funciona. Esse método tem algumas vantagens. O primeiro é que ele reduz em muito as chances de alergia ou intoxicação devido ao uso de solventes voláteis em casa. Lembrando que estávamos em meio à pandemia e quase não deixávamos nossos lares. Também evita que a casa fique com cheiro de óleo de cozinha, o que acaba por ser enjoativo se a casa for mal ventilada e pequena como a minha. O ambiente de ateliê e a coletividade que ele proporciona é insubstituível, mas isso não quer dizer que ele não seja adaptável. Em 2 anos de isolamento e de herê, criou-se novas formas de perceber e de se fazer xilogravura. Algumas coisas tidas como sacralizadas na técnica foram questionadas e repensadas aos novos tempos. Com a volta ao ensino presencial, pensa-se agora se essas adaptações seguem ou não para dentro do ateliê, questão que só poderá ser respondida com o tempo.